morreram vítimas do temporal de ontem na região metropolitana do Rio de Janeiro. As duas mortes foram em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma pessoa morreu depois de ser atingida por um raio no centro da cidade, enquanto a outra se afogou ao ser arrastada pelas fortes chuvas no Parque Lafayette. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais informou que é muito alto o risco hidrológico na região, com a possibilidade de afogamentos e inundações nos municípios de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a cidade registrou durante a noite o maior volume de chuva em apenas uma hora desde o início do período chuvoso. A capital ficou em estado de atenção entre as 7h45 e 11 da noite. Os bombeiros buscam um homem que desapareceu depois de ser arrastado pela correnteza para o Rio Joana, próximo ao estádio do Maracanã, na Zona Norte. Nas últimas 24 horas, os bombeiros atenderam mais de 120 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o território fluminense. Agora sim, o Sadoquinho me parece que tá com o microfone em dia, né? Tava com um probleminha ali no cabo, não é nem cabo, isso aí é sem fio. Mas, ô Sadoc, vamos lá, as buscas já foram iniciadas? Já estão atrás do rapaz que infelizmente desapareceu, aquele que nós mostramos a imagem, que logo depois daquela imagem ali não foi mais visto. Tinha tanta água jorrando ali que o coitado não conseguiu ficar se segurando por muito tempo. Ele foi arrastado mesmo e levado, né, Sadoc? Isso, Joel, vamos lá, as buscas foram retomadas hoje de manhã, choveu muito aqui nesse ponto, a gente está em frente ao estádio do Maracanã, o Corpo de Bombeiros está mostrando agora, montando essa base, já vou mostrar para você, só para trazer as informações aqui direitinho antes. Então, ele estava nesse ponto, os parentes chegaram a jogar um fio para tentar resgatar. Foi possível, um outro homem foi retirado do Rio Joana e ele foi arrastado pela correnteza. Então, vários bombeiros atuando aqui em outros 3 pontos do Rio Joana. A gente está na Tijuca, Maracanã. Eu moro nessa região, Joel. Eu vejo o Rio Joana da minha janela, encheu muito rápido, estava muito forte. Foram 80 milímetros em uma hora, é o maior volume de todo o verão. Em Duque de Caxias, então, 2 mortos, um eletrocutado e um foi arrastado e tivemos 80 sirenes acionadas. Houve deslizamento, mas sem feridos, Joel, porque a sirene, como a gente diz aqui no Bora Brasil, ela funciona. Vamos tentar mostrar então com o Moab Ferreira. Olha só a base do Corpo de Bombeiros aqui no Rio Joana, Joel. Do lado direito da imagem, a gente tem o Maracanã, o estádio do Maracanã, só para quem é de fora do Rio se localizar. E aqui as buscas acontecendo. Olha o tamanho ali daquela entrada, onde aí sim o rio vai por debaixo aqui da Avenida Maracanã e da Praça da Bandeira. Buscas acontecendo agora, Joel. Ó, a gente não estava ligado nisso não, ô Sadoc. A sirene soou, as pessoas correram. Isso. E teve local que teve deslizamento de terra, é isso? Foi isso que você disse? Se não tivesse a sirene, provavelmente nós teríamos pessoas atingidas nesse momento, ô Sadoc. Foi isso que você disse ou eu entendi errado? Não, é isso mesmo, já. A gente está falando de pontos também da Zona Norte do Rio de Janeiro, em morros que são aqui próximo. Então, ó, a Defesa Civil interditou 2 imóveis depois de um deslizamento de terra, mas ninguém ficou ferido. Então, a gente teve em comunidades da Usina, aí vem da Usina, Alto da Boa Vista, aí Conde de Bonfim, a gente chega à Zona Norte do Rio. Duque de Caxias. As imagens, por favor, de Duque de Caxias, já que lá morreram 2 pessoas. Mas também morre, ó. Olha a força da água descendo a rua ali, ó. Destruindo o comércio, meu povo. Renata Igrejas, com as imagens ilustradas de Duque de Caxias. A Renata vem com a situação de momento e os números da chuva no Rio. É você, Rê. Bom dia. Oi, Dudu, muito bom dia pra você, meu amigo, bom dia a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. O temporal na noite desta quinta-feira trouxe muita destruição e mortes no Rio de Janeiro. O temporal atingiu principalmente a Baixada Fluminense e também a Zona Norte do Rio. Como você disse, 2 pessoas, 2 homens morreram em Duque de Caxias. O Alessandro Paulo, de 43 anos, ele foi arrastado por uma enxurrada, acabou morrendo afogado. E o François Edgar Felipe Carvalho, de 21 anos, foi eletrocutado. Imagina só isso, Dudu. Agora pela manhã, as buscas foram retomadas no Rio Joana, no Maracanã, Zona Norte do Rio, atrás de Tancredo Augusto de Oliveira Silva. A gente tem nessas imagens impressionantes, em frente ali ao estádio do Maracanã, no rio que corta ali parte da Zona Norte, o momento em que policiais militares jogam uma corda para tentar resgatar homens que tinham sido carregados
levados pela enxurrada e o Tancredo continua desaparecido. Dudu, esse temporal chegou ao Rio de Janeiro com muito vento, muitos raios, relâmpagos e uma chuva fortíssima por volta das 8 horas da noite desta quinta-feira. Trouxe muitos transtornos, a gente tem imagens aí impressionantes de clínicas da família, postos de saúde que ficaram inundados, shopping também, como você disse, o Shopping Nova América, parte do teto desabou. A gente está acompanhando essa situação. O Corpo de Bombeiros informou agora há pouco que recebeu mais de 120 chamadas. Defesa Civil, Municipal e Estadual em vários pontos do Rio de Janeiro. A gente está acompanhando essa situação da chuva. Nesse momento, no Rio de Janeiro, faz sol, temperatura hoje prevista de 35 graus, mas tem mais chuva vindo à tarde. A gente está acompanhando qualquer nova atualização sobre esse caso, essa chuva dramática, a gente pode dizer. Aqui no Rio de Janeiro eu volto a te chamar. Temporal já com mortos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro debaixo d'água, Renata Igrejas. Isso mesmo, Dudu. Mais uma vez, bom dia pra você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. A gente fala ao vivo aqui do Rio Joana, exatamente no Maracanã, zona norte do Rio, onde as buscas foram retomadas agora pela manhã. Thiago Ramos está mostrando pra vocês aí ao vivo. O Corpo de Bombeiros chegou aqui nas primeiras horas da manhã, Dudu. A gente está acompanhando porque os bombeiros estão procurando por Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos. Ele e outro homem estavam ontem aqui, exatamente nesse lugar, durante aquela enxurrada. Um outro homem foi encontrado, chegou a ser resgatado. A gente tem essas imagens impressionantes de policiais militares que estavam dela caiu, mas ela... exatamente embaixo aqui da passarela que dá acesso aqui ao Maracanã, mas o Tancredo, ele teria sido arrastado pela correnteza. Então os bombeiros estão aqui nas manilhas. O Rio Joana, ele desemboca na Baía de Guanabara. Então os bombeiros estão aqui dentro da manilha fazendo buscas, tentando encontrar esse homem de 38 anos que foi arrastado pela forte enxurrada ontem à noite. Foi uma chuva torrencial. A gente lembra que 2 homens morreram em Duque de Caxias. Um foi eletrocutado, outro morreu depois de ser levado também pela enxurrada, morreu afogado. Então o Corpo de Bombeiros segue aí de forma incessante aqui no Rio Joana, no Maracanã, zona norte do Rio, para encontrar Tancredo Augusto Oliveira, de 38 anos, que segue desaparecido, Dudu. Amigos do Tancredo, familiares dele estão aqui, a imprensa também está acompanhando esse trabalho. A família no momento está muito abalada, a gente está tentando conversar aqui com parentes do Tancredo, estão aqui acompanhando, mas a situação aqui é muito tensa. Os bombeiros não passam as informações aqui de momento pra gente, mas o que a gente sabe é que as buscas aqui foram retomadas atrás então de Tancredo Augusto, de 38 anos, Dudu. Como a gente viu mais cedo, o Thiago vai mostrar, olha só, sol forte no Rio de Janeiro na manhã dessa sexta-feira. Previsão para hoje é de 35 graus, mas tem previsão de chuva forte durante a tarde, Dudu. Então, muita gente tem que ter atenção e a gente continua acompanhando esse trabalho de buscas aqui no Rio Joana, no Maracanã, Dudu. Pessoal, agora à noite, 2 pessoas morreram durante um temporal em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E segundo a prefeitura, um homem morreu afogado depois de ser arrastado por uma enxurrada, enquanto o outro não resistiu a uma descarga elétrica. Uma pessoa segue desaparecida na capital fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros local, a vítima foi levada pela correnteza do Rio Joana, perto do estádio do Maracanã. Outro homem chegou a ser até resgatado pela Polícia Militar no mesmo local. A cidade entrou em estágio de atenção. Há registro de alagamentos em várias regiões e mais de 80 sirenes foram acionadas devido ao risco de deslizamento. Já no Acre, cheias do estado afetaram 40 mil pessoas. Apesar da chuva ter dado uma trégua, o nível do rio continua subindo. Marcou 17 metros nesta quinta-feira. É a maior cota desde a cheia histórica de 2015, quando o nível do rio chegou a 18 metros. Mais de 100 mil pessoas foram afetadas na época. A situação também é crítica no Nordeste, Recife. Uma tempestade deixou várias ruas, avenidas alagadas. Entre os lugares que ficaram assim inundados estava um túnel que vai permanecer interditado pelo menos até sexta-feira.
Atingiu várias regiões da região metropolitana do Rio, provocando transtornos no início da noite desta quinta-feira. A capital fluminense entrou em estágio de atenção às 7 horas e 45 minutos da noite, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. E olha, 81 sirenes de alerta em comunidade foram acionadas devido a esse risco de deslizamento. Núcleos de chuva forte e muito forte atuavam nas zonas norte e sul, Grande Tijuca e centro. Houve registro de chuva intensa no Grande Meier, onde moradores relataram queda de energia. A operação do corredor Transcarioca do BRT foi afetada devido a alagamentos na zona norte e oeste da cidade. Bombeiros atenderam mais de 50 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas em todo o território. O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de 5 e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população local. Ainda no Lula, que divulgou, que já foram liberados para emergências humanitárias 300 milhões de reais para mais de 1.500 cidades, viu? E por conta, claro, da chuva no norte e nordeste, quem traz as informações para a gente, Gabriela Veras, direto da capital federal, ao vivo. Por aí nada de chuva, né, Gabi? Pelo menos agora, né? Sexta-feira muito quente aqui na capital federal. Uma ótima tarde para você, para a Thaís, para todos que estão por aqui nos acompanhando, mas a realidade é diferente, né, em vários pontos do país. Daqui do Palácio da Alvorada, o presidente Lula tem despachado, trabalhado, conversado com algumas pessoas, governos locais, exatamente para prever ali e priorizar ações de enfrentamento a essas condições climáticas, né? Vale lembrar, norte e nordeste do país estão passando aí por essas mudanças climáticas repentinas, muitas enchentes por lá, e em outros pontos do país também tem essa estiagem. Ele disse, inclusive conversou agora, pela manhã, na realidade, né, nesse comecinho de tarde, fim da manhã, com o governo do Acre, governador do Acre, Gladson Camelli, sobre as enchentes que atingem o estado, não somente o Acre, mas também Amazonas, Maranhão e Ceará, que forças ali nacionais estão sendo deslocadas para lá, além também de recursos nacionais. 1.500 cidades estão sendo assistidas aí, portanto, pelo governo federal, né, justamente para ter essa agilidade no atendimento a possíveis vítimas, a pessoas que estão desabrigadas por conta dessas enchentes, além também de ajuda humanitária, 300 milhões de reais destinados, portanto, para essas mais de 1.500 cidades que estão em estado de emergência, né? Vale lembrar que há mais de uma semana essa chuva vem atingindo principalmente ali a região norte do país, região nordeste, alguns estados do nordeste também, e essa visibilidade precisa ser levada para lá exatamente para que essa ajuda chegue até a região. Então, ele disse exatamente que tem conversado também com alguns ministros de seu governo, exatamente para essa atenção ser voltada para lá, para ajudar essas pessoas que, em sua maioria, perderam as casas, né? As casas onde moram foram levadas pela força da água ou então pela lama causada pelas fortes chuvas lá na região. A expectativa é que mais ações sejam divulgadas justamente para ajudar essas famílias, essas pessoas que podem estar desabrigadas lá nessas regiões.